Você sabia que o câncer de pele é o mais comum no Brasil? Veja os cuidados necessários para prevenir a doença. Será o fim do chocolate? A gente explica para você os motivos da crise do cacau, que podem acabar com o doce mais consumido no mundo. A previsão para o fim das obras do Museu Comunitário 13 de Maio. E ainda na última reportagem da série da Rede Prosa sobre a relação do homem com a água, a Unisque TV mostra as iniciativas que fazem a diferença. Olá! A proximidade do verão coloca em evidência os cuidados com a pele. O protetor solar é indispensável para evitar os efeitos nocivos do sol. Mas, na prática, será que os brasileiros estão atentos a esse cuidado? O verão inicia no dia 21 de dezembro, mas os efeitos do calor já podem ser sentidos na pele. E para enfrentar os dias que começam a ficar mais quentes, é preciso tomar alguns cuidados. Passar protetor solar para evitar que dê queimaduras ou problema de pele, né? Agora, no verão, cuidado maior com protetor, né? Eu uso protetor 60 e no inverno eu uso protetor 30. Durante todo o ano, então? Durante todo o ano, que a gente sabe que é necessário, né? Para o não envelhecimento precoce, então eu sempre usando protetor. Mas nem todos têm esse cuidado. Mesmo sabendo dos riscos de ficar exposto ao sol, é comum um relato de pessoas que não fazem o uso de filtro solar. Preocupação há, né? Só que o meio da gente se proteger, a gente acaba descuidando, né? Não tomo muito sol. É raro eu sair pro sol. Protetor solar a senhora usa ou não? Às vezes. No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele. A informação é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que aponta a existência de 200 mil casos somente em 2014 no país. Evitar a exposição excessiva ao sol e usar filtro solar ainda são as principais formas de prevenir a doença. Segundo esta dermatologista, mesmo as pessoas que ficam pouco tempo expostas aos raios solares, é fundamental a proteção para evitar os danos à pele. É muito comum que eu vejo muito, saem para almoçar, pessoas que trabalham em lugar fechado e saem para almoçar, às vezes 2 quadras, 3 quadras, 3 para ir, mais para voltar, então vai ver assim, no mínimo uns 10 minutos de sol todos os dias, então lembrar de repassar o protetor quando for para a rua, principalmente no horário de sol mais forte. Tem que ser um fator adequado, né? 15, abaixo de 15 nada é a mesma coisa que não usar. O sol está muito mais forte, então assim, já não dá mais para falar em 15. A partir de 30, todo mundo tem que passar o protetor solar, né? Crianças têm que passar a partir de 6 meses de idade, já pode usar. É importante também evitar tomar sol das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, quando os raios são mais intensos. Roupas compridas, bonés e chapéus também são recomendados. Os efeitos do sol são cumulativos, por isso existem casos de pessoas que, mesmo tendo adotado essas medidas, podem desenvolver a doença. Para Maristela, o diagnóstico do câncer de pele veio como uma surpresa. Notei que começou a ter uma textura, né, diferente e que comecei a sentir dor. Quando eu tomava banho, eu sentia que se eu passasse a toalha mais forte, doía e machucava. Foi surpreendente porque desde a infância eu sempre fui clarinha e os pais também me protegiam, usavam bloqueador e de repente nas costas é uma área que a gente não espera, né? Mas como explicou a doutora, o efeito do sol é cumulativo. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores as chances de cura. Por isso, ao perceber qualquer alteração na pele, a recomendação é procurar um dermatologista. O melanoma, que é maligno, que é o que preocupa mais, que a maioria deles surge a partir de um nevo, aquelas pintinhas que a pessoa tem, a belezinha que chamam, que tem desde bebê, às vezes, desde a infância, ou durante a vida vai surgindo. E aquela ali, se a pessoa tem uma pintinha daquelas, de repente ela começa a se modificar, começa as bordas ficarem diferentes, alterar, ficarem mais irregulares, aumentar de tamanho, aparecerem cores diferentes que sempre teve, né? Pode ser um melanoma. É importante conhecer, saber todas como é que elas são para poder perceber logo se houver alguma alteração. Você conhece o Museu Comunitário 13 de Maio? O local fica no bairro Nossa Senhora do Rosário e serve como ponto de encontro para vários projetos que envolvem a cultura afro-brasileira. Mas desde outubro, os frequentadores sofrem com um dilema. O prédio está interditado por problemas na estrutura.
Ele fica na rua Silva Jardim, quase esquina com a Serafim Valandro. A fachada é verde e a placa anuncia o nome, Museu 13 de Maio. O 13, como é popularmente conhecido, foi transformado em um museu comunitário em 2001. Antes, o prédio abrigava a antiga Sociedade Recreativa 13 de Maio, fundada em 1903. As pessoas que eram negras naquela época não tinham acesso a outros espaços, né, sociais, recreativos, que existiam. E tinha outro espaço que era o 21 de abril, que eram os operários mesmo, que pegavam no pesado. Tinha espaço, mas só podia ser branco para frequentar. E os negros, então, tiveram que criar uma sociedade própria para poder ter o seu espaço recreativo. Em 2004, o 13 foi tombado como Patrimônio Histórico Municipal pela importância no desenvolvimento da cidade. Mas em outubro deste ano, o museu foi interditado em função de problemas no telhado do prédio. E essa interdição foi em função dessa carência física do prédio. E aí nós temos que agora, né, procurar compensar essa deficiência, né? Compensar essa deficiência física, correndo atrás de recursos para ver se conseguimos recuperar o prédio o quanto antes. No museu eram realizadas oficinas de dança afro, capoeira, samba, encontros da juventude negra e de grupos vocais. Um dos grupos que agora está sem lugar para realizar as atividades é a Companhia de Dança Afro Euvadandaras. O grupo existe há 17 anos. Porque não existe em Santa Maria outros espaços em que a gente consiga se sentir à vontade, como lá, de chegar lá, bater um tambor, de expressar aquela cultura que para o olhar dos outros é uma cultura diferenciada, então cada um que vê os movimentos e a dança que a gente faz vai achar diferente e é ali dentro que a gente se sente igual, que se sente abrigada. A previsão de reabertura do 13 é para fevereiro. Até lá, os grupos procuram outros lugares para realizarem as atividades. Espero que brevemente a gente possa fazer com que o prédio do Museu 13 de Maio tenha condições de voltar a ser utilizado da melhor maneira. Como você se mantém atualizado? Lê jornal, ouve rádio, assiste TV ou acessa sites e blogs? Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República aponta que para metade dos brasileiros, a internet é o principal meio de informação. Algumas pessoas aproveitam esta transformação para dar início a um novo negócio. O que antes poderia demorar horas para ser noticiado, agora leva minutos. Uma tendência acompanhada por muitos meios de comunicação ao redor do mundo. A internet ela facilita o acesso e também a produção de conteúdo. Então, pessoas que não poderiam produzir conteúdo em mídias tradicionais, como o jornal, o rádio e a televisão, têm muita facilidade para publicar. Bruno e Diogo foram colegas na faculdade. Depois de formados, resolveram criar um site sobre o assunto que mais gostavam, o esporte. Hoje o mundo está na internet através do telefone, tablet, próprio computador, os notebooks, enfim. Então, foi a plataforma que a gente conseguiria implementar essa nossa ideia de uma maneira mais fácil, né? Na página, notícias das mais variadas modalidades e dos formatos mais diversos. São textos, vídeos, áudios e fotografias, mas toda esta produção possui custos. É neste momento que a pergunta surge: como manter um negócio online? Em primeiro lugar, é preciso pensar nisso enquanto negócio. Assim como um negócio físico que tem uma sede, é preciso analisar o mercado, é preciso conhecer o teu público, é preciso conhecer a concorrência, é preciso oferecer algo que as pessoas tenham interesse e algo que elas também queiram pagar por isso. Foi o que os guris fizeram. 2 anos depois do surgimento do site, eles comemoram o apoio de empresas, mas já estudam novas maneiras para conquistar retorno financeiro. A tendência é de que a internet, de quem produza conteúdo, seja basicamente num futuro próximo, que eu acredito, ela esteja muito pulverizada e esteja no paywall, né, que é aquele acesso pago. Outra alternativa para quem busca ganhar dinheiro na internet é utilizar o aplicativo Google AdSense. Ele relaciona algumas propagandas ao site e paga de acordo com o número de acesso. Estratégia utilizada pelo administrador deste site de notícias.
Ele classifica, né, alguns anúncios que são viáveis para o teu site. Então a gente tem esse tipo de fonte de renda, que é a venda de publicidades, e um outro tipo de renda é a questão uma espécie de agência de notícias, né, que a gente faz esse trabalho com venda de informações, né, informações locais para outros veículos. Camila também utiliza o Google AdSense e conta com as redes sociais para alavancar as visitas no blog. Hoje, mais de 6.000 pessoas por semana acessam a página. Eu faço um negócio com as lojas. Por exemplo, te vendo 3 matérias para que tu possa anunciar 3 roupas por um valor X. Não vou te dizer que é o meu sustento, que não é, mas dá para comprar as minhas coisinhas, assim, mas sustentar, não. Conteúdos distintos na mesma plataforma. Esta é uma das principais características do conteúdo produzido para a internet. Ter uma empresa somente em casa, né, sem custos de locação, é muito maior hoje. Isso possibilita amadores ou produtores de qualquer material produzir e colocar seus produtos na internet, né? Espaço não irá faltar, mas fica a dica: para um site se transformar em um negócio é necessário originalidade e dedicação. Depois do intervalo, a previsão do tempo, alternativas para o reaproveitamento da água da chuva. E ainda, você sabia que o chocolate pode acabar até 2020? Antes do intervalo, confira as vagas de emprego disponíveis no Cine de Santa Maria. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. Muito se fala em ações e atividades humanas que têm como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Mas muitas vezes não basta apenas incentivar, é preciso dar exemplos. Na última reportagem da Rede Prosa sobre a relação do homem com a água, você vai ver que através da criatividade é possível ajudar a combater enchentes, colaborar com o meio ambiente e ainda ter uma redução na conta d'água. A produção é da Unisque TV. Pequenos filetes de água que, escondidos entre a natureza, transformam-se em grandes rios. Como é o caso, por exemplo, do Rio Pardinho.
o principal recurso hídrico que abastece a cidade de Santa Cruz do Sul e que também é responsável por drenar 13 municípios da região do Vale do Rio Pardo. A bacia hidrográfica do Rio Pardo está localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul. Ao longo de todo o seu percurso, desde a nascente até a foz, a água do Rio Pardinho sofre impactos negativos de atividades desenvolvidas às suas margens, que resultam diretamente na qualidade da água. E se a qualidade das águas dos rios é determinada pela ação do homem, por que não investir em simples atitudes que podem refletir em um futuro sustentável? Esse é o pensamento do seu Geraldo, que por conta própria arquitetou um sistema que armazena a água da chuva. Iniciativa, criatividade e um investimento de baixo custo. Esses foram os aliados do taxista na hora de colocar a ideia em prática. O resultado está no meio ambiente e também na conta mensal de água. Eu gastei aqui na época, acho que uns R$500. Mais ou menos. Né? E o retorno vem depois na conta da luz, da água, né? Vem o retorno. O que o senhor observou de diferença na conta? Olha, eu acompanhei mais ou menos assim uns 3 meses a conta, né? Isso deu uma média de 10 a 11, 12%, mais ou menos. A água armazenada na cisterna é reutilizada para diversas atividades não potáveis. As flores e as plantas ganham mais vida por receber uma água pura, livre de cloro. Na casa da família Leal, cuidar deste recurso tão importante já se tornou um estilo de vida. Eu tenho meu filho, aí ele tem o carro dele, então ele já tem um costume. Ele pega aqui, quando vai lavar o carro, ele já coloca a mangueira ali, ele usa esta água aqui e lava o carro dele. É. E a minha filha também, né, quando tem que ajudar a lavar o terraço aí, essa coisa aí, então ela já veio com um baldinho aqui, pega a água, paninho e então já tem um ritmo assim que já sabe como funciona, né? Nós convidamos a professora do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Universidade de Santa Cruz do Sul, Rosi Espíndola, para conhecer a cisterna arquitetada pelo seu Geraldo. Segundo a professora, o armazenamento da água da chuva é essencial também para suprir os períodos de seca durante o verão. O Rio Pardinho, nosso principal rio aqui, que abastece a cidade de Santa Cruz, né? Muitas vezes no verão ele também concorre o uso para abastecimento de água com irrigação da lavoura, né? de lavoura de arroz principalmente, né? E também é um período de estiagem, né? De poucas chuvas. Então é interessante nesse período ter água na cisterna, que a água que chega pela concessionária, que passa pelo hidrômetro, ela é uma água que foi tratada, né? É uma água que é potável, quer dizer, ela tem condições de ser ingerida, bebida, né? Então, seria justo, né, não utilizar essa água potável para poder colocar no vaso sanitário, para poder molhar as gramas, né? Seria interessante, então, aproveitar essa água de chuva, que ao mesmo tempo que você pode utilizar no gramado, né? Você pode molhar as plantas, lavar o piso, lavar o carro. A professora destaca ainda que antes de instalar o sistema é preciso observar alguns detalhes importantes. Se é uma finalidade que você não vai precisar ter uma instalação hidráulica para ela, para poder levar até um aparelho sanitário, como um vaso sanitário, ou como um tanque ou máquina de lavar, tu pode fazer uma instalação mais simples, né? Precisa ter um sistema de calhas e condutores verticais, esses que descem, né? E os horizontais, de maneira com que a água possa ser conduzida até um reservatório de água. Esse reservatório de água pode ser de concreto, pode ser de fibra. Para o engenheiro agrônomo e professor do Departamento de Engenharia, Arquitetura e Ciências Agrárias da Unisc, Dionei Delevati, na relação da comunidade com a água, ainda é preciso que as pessoas a percebam como um bem vital e que precisa, cada vez mais, ser preservada. A racionalidade no uso da água é o primeiro ponto, né? Ou seja, por exemplo, assim, não usar água para lavar carro, água potável, ou seja, a água que a gente bebe, a gente não tem que lavar carro.
porque ela é um bem muito importante para a gente desperdiçar. Então, digamos assim, a racionalidade que seja tu reservar água para usar a água da chuva, como a cisterna, nesse caso que tu falaste, né? Tu preservar esses recursos, são atitudes como essa que vão construindo essa nova consciência, certo? O que a gente precisa, talvez, seja que mais pessoas possam incorporar essa ideia no seu dia a dia, né? E assim a gente ter um horizonte, vamos dizer assim, de preservação dos recursos hídricos a longo prazo. A água que eu coleto aqui, eu posso usar aqui, e essa água também evita dessa água ir lá para a rua, para a calçada, de repente, né? Então, se todo mundo, todas as pessoas tivessem uma ideia assim, muita água que ia ir para a rua lá, a gente podia coletar em casa e gastar em casa. Você é chocólatra? Se a resposta for sim, preste atenção. O doce preferido da maioria das pessoas corre o risco de ser extinto. Você está preparado caso o chocolate termine? Chocolatras assumidas, as amigas Laura e Alessandra passam o tempo comendo chocolate para se distraírem durante o intervalo da aula. Quando souberam do possível fim do produto, elas foram rápidas e já pensaram em o que fazer caso isso ocorra. Eu acho que eu já ia programar o meu estoque, porque eu sou muito viciada, muito chocolatra mesmo. Fabricantes alertam que o chocolate pode acabar em 2020. A escassez do cacau e o aumento da demanda são as principais causas. Mas será que a população está preparada para o possível fim do chocolate? Terminar acho meio difícil, né? É complicado porque é muito bom. Não tem, eu acho que quem não gosta de chocolate. Aí paciência, deve surgir alguma alternativa. Torcer que não acabe, né? Mas acredito que não, que tá bem provável que acabe. Torcemos para isso. Segundo a Organização Internacional do Cacau, a crise com o chocolate começou em 2012, quando o preço do produto subiu 60%. Hoje, mais de 40% das plantações já estão com problemas de cultivo. Outro motivo é o surto do ebola, que atinge áreas vizinhas à maior região produtora de cacau do mundo. Os preços da fruta já subiram 23% em apenas um ano. As previsões estimam que em 6 anos haverá um decréscimo de 150 mil toneladas na produção de cacau, a pior crise dos últimos 50 anos. Mesmo com todas essas notícias, Laura está na torcida para que não precise fazer o estoque de chocolate. Eu acho que seja um pouco improvável que acabe mesmo, porque está cada vez mais avançadas as tecnologias no cultivo, então é meio improvável mesmo que acabe. O Jornal da Unifra chega ao fim. Se você quiser rever as reportagens, pode acessar nosso canal no YouTube ou a página no Facebook. Um bom fim de semana a todos, um ótimo feriado e até o próximo programa.